Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram, e vai ser um prazer ter você comigo lá. É só clicar no link aqui embaixo da descrição e você vai ser enviado rapidamente para lá. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Já não é de hoje que ouvimos falar de catástrofes naturais pelo mundo afora. Eventos onde a própria natureza vai contra o homem, como se fosse uma manifestação onde a natureza desse um basta para a humanidade. É claro que a elite mundial tenta nos mostrar que isso não passa de uma agenda de desordem climática que está acontecendo por conta das falhas humanas, mas sabemos que isso não passa de uma cortina de fumaça para manifestações em que a própria Bíblia já nos disse. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus 24, fala sobre os sinais que antecedem a sua vinda. Dentre esses sinais, existe catástrofes da natureza, e uma delas são os terremotos. Nós lemos que este simboliza o início das dores. Curiosamente, quando lemos Apocalipse 6, versículo 12, nós vemos que o sinal da natureza que antecede a volta de Jesus é um grande terremoto. E diz assim: eu vi quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. A diferença entre os terremotos que já aconteceram e que virão a acontecer até a volta de Jesus está na magnitude e no estrago mundial. Mas não temos como negar que não podemos fechar os olhos para este sinal da natureza que tem acontecido. De acordo com as notícias em Israel, afirmou-se que na terça-feira um terremoto de 3,6 graus na escala Richter acometeu o norte de Israel. O epicentro do terremoto foi localizado na Jordânia, a sudeste de Kinneret. Este já é o quarto terremoto em Israel, desde outubro. No mês passado, Israel foi atingido por 2 terremotos em 12 horas. A primeira mediu 3,7 na escala Richter e foi sentida em todo o norte do país. Mais tarde, no mesmo dia, um outro terremoto medindo 3,5 na escala Richter foi sentido no mesmo local. Alguns especialistas geológicos alertam que cerca de 1 milhão de prédios em Israel correm um risco de desmoronar se um tremor tão devastador acontecer. Os terremotos são mencionados várias vezes na Bíblia. Faz parte de um dos sinais das dores de parto que o Senhor Jesus mencionou. Antes que venha um grande terremoto, o profeta Isaías nos diz que, de repente, em um instante, o Senhor Todo-Poderoso virá com trovões e terremotos. Isaías 29, versículo 6. O Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremotos e estrondoso ruído, com tempestade e furacão e chamas de um fogo devorador. O profeta Ezequiel também fala sobre um terremoto no tempo do fim. Ezequiel 38, 19. Em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as árvores do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog e em todos os meus montes.
palavra do soberano, o Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse terremoto descrito aqui pelo profeta Ezequiel, ele acontecerá um pouco antes da segunda vinda de Jesus, o nosso Messias. O mesmo que no Apocalipse acontece com a abertura do sexto selo. Apocalipse 6, versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Perceba como aqui, esses reis poderosos que estão se escondendo nas cavernas são justamente aqueles que não têm Jesus. E assim que eles veem esse terremoto acontecendo, eles sabem que é Jesus quem está vindo buscar o teu povo. Muitos dessas nações, desses príncipes, são as nações que não levaram a marca da besta, mas também não serão nem ressuscitados e nem receberão corpos glorificados na presença de Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja, pois não farão parte da igreja, mas de alguma forma estes conseguirão não colocar a marca da besta. E são estes, é esta nação que entra no milênio e que será governada pelos reis e sacerdotes, que somos nós, a Igreja de Cristo. Quando o reino milenar se instalar aqui na terra e Cristo for o único governante e nós, os seus súditos. Perceba como o céu é enrolado como um pergaminho, revelando todo o esplendor e grandeza de Deus, e também revelando o novo céu e nova terra. E é por isso que quando eu falo sobre a cronologia do fim, dos tempos do fim, eu sempre digo que o sexto selo, ele precisa estar acontecendo junto com as trombetas, porque imagina, no sexto selo, o céu enrolar como pergaminho e começar as trombetas e o céu voltar tudo novamente. Não faz sentido, não é mesmo? Então é como se o sexto selo tivesse sendo aberto e dentro dele também já contém as trombetas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Quando isso acontece, o Senhor Jesus, ele desce à terra com os seus anjos e então ele reúne todos os crentes, como nós lemos em Mateus 24, a partir do versículo 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. E estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O profeta Zacarias também fala sobre este grande dia do terremoto e diz assim, Zacarias 14, a partir do versículo 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto
nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite. Porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra naquele dia. Haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Este mesmo terremoto é descrito quando o Apocalipse fala sobre as duas testemunhas. Estas duas testemunhas, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal explicando sobre elas, elas terão poder para agir contra todo o sistema do anticristo durante os 3 anos e meio iniciais da última semana de Daniel. Após isso, no meio da semana, elas serão mortas e ficarão espalhadas durante mais 3 anos e meio, mortas, não serão sepultadas. Assim como o vale de ossos secos, descrito por Ezequiel 37. E interessante que é descrito também um terremoto, quando elas sobem para ir ao encontro de Cristo. Apocalipse 11, a partir do versículo 8, os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor, ou seja, está falando aqui de Jerusalém. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então, eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus, numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos... Perceba como está bem relacionado com a passagem em 1 Coríntios que nos diz: os mortos ressuscitarão primeiro e então os vivos subirão ao encontro de Cristo. Aqui, esses mortos são as 2 testemunhas, receberão os seus corpos e ressuscitarão ao encontro de Cristo, subindo para as nuvens. E isso acontecerá exatamente na volta de Jesus. O terremoto aqui dito e descrito é o mesmo descrito no Apocalipse 6, na abertura do 6º selo. Curiosamente, nós lemos também no Apocalipse 16, a partir do versículo 17, a respeito da 7ª taça da ira de Deus. E descreve-se novamente um terremoto. E diz assim, Apocalipse 16, versículo 17: o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. E aqui, novamente, está descrevendo a volta de Jesus. De acordo com um relatório de Israel, escrito em dezembro de 2020, diz que um grande terremoto, grande o suficiente para causar centenas de mortes, deve atingir o país nos próximos anos. Alertaram pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, revelando os resultados de um estudo que penetrou profundamente no Mar Morto. Eles dizem: nos próximos anos é provável que um terremoto devastador aconteça, causando centenas de mortes.
podendo ter uma magnitude de até 6,5 na escala Richter, o suficiente para destruir todos os prédios e causar danos dos mais fortes em quilômetros de distância. Esse estudo descobriu que um terremoto dessa escala ocorre em Israel em média a cada 130 ou 150 anos. Este registro geológico não mente, então sabemos que um grande terremoto em Israel está por vir. Não só em Israel, mas pelo mundo todo, onde Deus certamente atrairá a atenção de todo o mundo. Os danos colaterais deste terremoto impressionante terão um número incontável de pessoas mortas e devastadas por este terremoto, como nunca aconteceu. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 25, o dia da grande matança, quando as torres caírem. Provavelmente veremos mais terremotos em Israel, e estes aumentarão em intensidade e frequência, e cada vez mais fará parte de um padrão em outras nações também. Esses terremotos são prenúncios do grande terremoto que está por vir, que verá os reinos deste mundo desmoronar no retorno do Messias, no nosso Senhor Jesus. Naquele dia, quando seus pés estiverem no Monte das Oliveiras, não haverá lugar para se esconder do seu incrível poder. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho por meio de Moisés para que os israelitas pudessem ser resgatados das mãos dos egípcios, assim, quando Deus dividir o Monte das Oliveiras em dois pelo poder do Senhor Jesus, todo remanescente dos judeus escapará para ser resgatado das mãos dos exércitos do Anticristo. Toda a igreja do Senhor será resgatada, exatamente após este terrível terremoto. Judeus e gentios unidos. Primeiro os judeus, assim como Paulo explica em suas cartas, depois os gentios. Como o Messias, o nosso Senhor Jesus, desce para ficar no Monte das Oliveiras mais uma vez, ele reunirá todos os fiéis, todos os crentes da nova aliança, para encontrá-los nos ares na sua segunda vinda. Eles serão protegidos deste grande terremoto final, que verá todas as nações do mundo desmoronarem, e então se introduzirá o reino milenar, onde todos estaremos com Cristo, igreja fiel, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo, Pai, onde veremos muitas calamidades da natureza, mas o nosso coração permanecerá firme com fé em Ti, sabendo que o nosso Messias está por vir, sabendo que chegará o grande dia do Senhor, e não importa o que aconteça, nós estaremos firmes contigo todos os dias. Fortaleça a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. No nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.